Olá, alunos, tudo bem? Alunos, surgiu uma dúvida e eu vou esclarecê-las para vocês sobre TF menos TI. O que é TF menos TI? É a variação da temperatura, tá bom? O que seria essa variação da temperatura? De quanto eu estava na temperatura final até a temperatura inicial até a temperatura final, tá ok? Daí eu fiz alguns esquemas para vocês entenderem como é que é isso. Ó, temperatura final menos a temperatura inicial, que é nada mais nada menos do que a variação, o quanto variou. Exemplo, se a temperatura variou de 0 a 100, ela variou quanto? Temperatura final menos temperatura inicial, não foi? 100 menos 0, que daria um total de 100. Nesse outro caso, se variou de 20 até 30, variou quanto? Ah, professor, variou 10. Isso mesmo, é a mesma coisa que temperatura final. Qual é a temperatura final? 30, qual é a inicial? 20. Então, vai ficar 30 menos 20, não é? Isso mesmo. Ah, professor, isso aplica a todos? Por que essa formulazinha aqui, então, se é tão fácil fazer isso? Porque tem alguns casos, pessoal, que pode ficar um pouquinho diferente. Aqui, então, poderia... Ah, professor, então aqui, ó, tá menos 20 e aqui tá 100. Então, eu só vou fazer assim, ó. A final foi 100 menos 20. Daria quanto? 80. Estaria errado, pessoal. Então, se saiu ó, de menos 20 e chegou até 100, qual foi a variação dessa minha temperatura? Pessoal, então, tem que perceber aqui, ó, de menos 20, ou seja, está negativo, está bem abaixo de zero. De menos 20 até zero, eu vou ter uma variação de quanto? De 20, não é? E de 0 até 100, eu vou ter uma variação de quanto? De 100, não é? Ah, professor, então seria 20 daqui mais 100 daqui? Isso mesmo, 20 mais 100, que daria um total de 120, tá, pessoal? 120. Diferentemente de 100 menos 20. Por isso que está essa explicação TF menos TI. Então, aplicando aqui, ó. Então, eu tenho que aplicar aqui na fórmula. Temperatura final menos temperatura inicial. Qual a temperatura final? 0. Então, venho aqui e coloco 0. Qual que é a temperatura inicial? Menos 20. Ah, professor, tem menos e menos 20, que eu tenho que fazer, reescrever o menos da fórmula, não é? Menos aqui, aí menos 20. Menos 20, tá? Agora, menos com menos dá mais, não é? Então, eu vou ter um valor de menos 0 mais 20, eu vou ter um valor de 20 graus. Então, isso aí espero ter ajudado, tá, pessoal?